Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha pendente branca, essa planta com esses galhos, com essas hastes todos arqueados para baixo, muito bonita. Futuramente ela, numa bacia de cerâmica, vai ficar uma verdadeira obra-prima da natureza. Estou aqui com ela para a gente falar sobre uma bandida que ataca as raízes das nossas rosas deserto, que é a cochonilha de raiz. E muitas vezes esse problema passa desapercebido, porque assim como a podridão, o problema está dentro do vaso, debaixo do substrato. A cochonilha ela fica lá embaixo nas raízes, sugando a seiva e roubando a força da nossa plantinha. E como é que a gente identifica a nossa rosa deserto para saber se ela pode estar sendo atacada pela cochonilha? Você olha a planta, ela é muito pálida, muito amarelada, tem crescimento lento, não desenvolve, não tem floração, ou solta os botões e acaba perdendo tudo. Você examina o caudex, olha as raízes, e eles estão o quê? Murchos, estão amolecidos. Se não for porque você replantou a sua rosa deserto, se não for podridão, se não for um problema nutricional, muito provavelmente ela pode estar sendo atacada por cochonilha de raiz. E como é que você faz para identificar, para visualizar a cochonilha aqui no seu vaso? Simplesmente você vai pegar a sua planta e vai tirar o torrão de dentro do vaso, vai erguer, vai sair tudo inteiro. E aí você vai olhar em volta do torrão e embaixo dele. Se você vê bolinhas brancas ou você vê penugens parecendo algodão branco, muito provavelmente sejam colônias de cochonilha que estão atacando a raiz da sua rosa do deserto. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu mostro as principais pragas que atacam a rosa do deserto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você estar acessando e no finalzinho aquele cardzinho que é só você clicar para ser direcionado para ele. Falando um pouco mais sobre a cochonilha, existem dois tipos mais conhecidos que são a cochonilha de carapaz, que é aquela que adora atacar os cactos e suculentas, e a cochonilha farinhosa, que é aquela que forma aquela lãzinha, aquele algodãozinho branco, que também adora atacar as folhas das nossas orquídeas. Ela é um parasita que mede em torno de 2 a 5 milímetros e ela se alimenta da seiva das plantas. Ela é originária do México e ela é muito difícil de ser eliminada 100%. Ela é um parasita que, infelizmente, você queira ou não, você vai ter que aprender a controlar. Você vai ter que aprender a combater e a conviver com ela, porque ela está no ambiente, ela está no solo e ela está nas outras plantas. Então, por mais que você trate, ela acaba sempre voltando, porque o que acontece? A cochonilha, assim como o pulgão, ela libera uma secreção açucarada, adocicada, que acaba atraindo a formiga doceira. E aí o que acontece? Ocorre uma simbiose, uma colaboração entre essas duas espécies. A cochonilha libera a secreção dela, produz os ovos, e a formiga doceira vai lá e acaba carregando os ovos e as ninfas e acaba levando para outros vasos, para outras plantas. Então, por mais que você queira eliminar 100%, ela sempre acaba voltando. E só a título de curiosidade, a cochonilha ela produz em torno de 100 até 300 ovos. E esses ovos, eles eclodem em apenas 60 minutos. Em 60 minutos, esse ovo nasce um novo indivíduo. E tem um agravante pior ainda. A cochonilha, os ovos, não precisam ser fecundados pelo macho. A fêmea e o macho eles não precisam copular. A fêmea mesmo sozinha, ela acaba pondo esses ovos e esses ovos são capazes de gerar novos indivíduos. Então não precisa do macho. Só a fêmea e os ovos já conseguem multiplicar a cochonilha aí em centenas de vezes. E com a ajuda da formiga, ela acaba aí sendo espalhada pelo jardim e pelos vasos. Se você já tem o problema da cochonilha aí no seu cultivo e tiver uma infestação muito grande, você vai lá, olha o vaso, né, o substrato ali, aquele torrão está branco de cochonilha, eu indico para você fazer a imersão na água sanitária, que é muito simples. Você vai pegar um balde, aí qualquer na sua casa, com 10 litros d'água, e vai pegar em torno de 200 a 240 ml, um copinho americano de água sanitária, pode ser de qualquer marca. Você vai jogar esse copo dentro desses 10 litros, vai misturar e vai pegar a planta com o baldinho e tudo e simplesmente vai colocar em imersão dentro da solução.
Você deixa ali em torno de uns 10 a 15 minutos até sair todo o ar para agir, e isso daí já vai simplesmente acabar com essas cochonilhas. Eu utilizaria essa opção, porque eu acredito que seja a menos nociva à nossa saúde do que você usar os pesticidas, os inseticidas que tem aí no mercado. Então, você já percebeu que remediar é pior do que prevenir. O ideal é a gente prevenir, controlar as pragas. E uma dica muito importante, gente: planta saudável não sente ataque de praga. Planta saudável é menos vulnerável, planta saudável está mais bem preparada para enfrentar as pragas. E como que a gente obtém uma planta saudável? Fazendo a adubação correta, não deixar faltar nenhum nutriente, cuidar da rega, cuidar do substrato, dar a quantidade de sol necessária para a planta, fazer aquela manutenção todo ano no vaso, enfim, planta que esteja bem cuidada não vai sofrer tantos efeitos dos ataques de praga. Seja cochonilha, seja pulgão, seja acro, seja fungo, planta saudável consegue ter uma imunidade boa e consegue superar os momentos difíceis. E qual que é o meu segredo? Eu faço uso de adubo orgânico, de um adubo que muita gente, eu acredito que use também com essa finalidade, e eu vou mostrar para vocês como que eu tenho feito aqui no meu cultivo e obtido esses excelentes resultados. Porque, como eu falei para vocês, a cochonilha é um parasita, então por mais que você queira, seria ótimo, maravilhoso, não tem como a gente se livrar dela 100%. A gente tem que aprender a conviver e a combater. E como que é a melhor forma de estar combatendo esse parasita? É repelindo, usando repelentes naturais que a gente tem ao nosso alcance. E aqui nas minhas plantas, para vocês terem uma ideia, eu estou na lua minguante, então eu fiz o replantio de inúmeros vasos. E eu diria que mais de 90% deles eu não vi nem sinal de cochonilha de raiz. Pouquíssimas plantas que eu fui verificar e encontrei. Essa aqui é uma delas. Eu vou replantá-la na próxima lua minguante e eu tirei o torrão de dentro do vaso para examinar e vi que só embaixo no fundo tem 2 ou 3 vestígios de cochonilha. E mesmo assim é muito pouco, é muito leve. Você percebe que a planta nem está sentindo. Ela está totalmente saudável. E eu tenho obtido esse resultado usando no substrato, vou mostrar a forma que eu tenho usado aqui, um adubo orgânico que muita gente já utiliza e que é excelente para repelir pragas, que é o carvão vegetal. Muita gente já utiliza nas rosas deserto. Eu vou mostrar aqui a forma como eu utilizo nas minhas. E falando um pouquinho mais sobre o carvão, gente, o carvão vegetal ele é um excelente adubo, muito rico em potássio, é condicionador de solo. O que significa isso? Ele vai estar ajudando a melhorar as características do substrato, ele cuida da saúde das raízes, porque ele promove o surgimento de micro-organismos benéficos para a planta, ele ajuda a combater e eliminar aqueles que não fazem bem. Além disso, além de ter uma boa concentração de potássio, ele ajuda a segurar os nutrientes por mais tempo no vaso. Então vai aumentar, ele consegue fazer aumentar a concentração de fósforo e também de cálcio no vaso. Além disso, ele é rico em magnésio, cobre, enfim, é uma série de nutrientes. É um dos melhores adubos orgânicos que existe. E na Amazônia existem as terras pretas de índio, que são riquíssimas em carvão. São terras fantásticas. Então o carvão você pode estar utilizando na sua rosa deserto, misturando no substrato. Vou mostrar aqui como é que eu faço. Então você pega o vaso, né? Você vai replantar a sua rosa deserto, e no fundo você pode colocar um pouquinho de pedra brita, ou senão você vai pegar simplesmente lasquinhas de carvão. Sabe aquele carvão um pouquinho maiorzinho, sem ser aquele triturado e nem sendo aqueles pedaços grandes? Igual está aqui nesse potinho que eu estou mostrando para vocês. Você vai pegar o carvão, vai colocar as lasquinhas no fundo. Não precisa ser muito, tá, pessoal? Só algumas pedrinhas já é o suficiente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E o que acontece? Esse carvão, para você obter ele,
nessa forma aqui mais fina, tipo pó, você não vai fazer no seu liquidificador. Porque se você colocar no liquidificador, vai estragar o seu copo, você vai perder o copo. Você vai simplesmente pegar e vai pegar um martelo e um saco plástico e você vai macerar, vai triturar com o martelo. Aí você vai me dizer assim, ah, mas isso aí demora muito. Você pega aí uma tarde, um sábado, um final de semana, meia hora, você consegue pegar aquele carvão vegetal para churrasco, que você compra a bolsa no supermercado, você consegue esmagar ele todinho com um martelo ou num pilão, enfim. Só não pode ser aquele carvão da churrasqueira, porque o da churrasqueira ele contém gordura e sal, e isso não é legal para as plantas, faz mal para elas. E como que a gente vai estar aplicando esse carvão no substrato? Então você vai pegar, quando você for fazer o seu replantio, e vai misturar em torno de 1 litro de carvão triturado, moído, para cada 5 litros de substrato. Mistura bem e aí você usa para replantar. E você tem que usar desde o começo, desde a plantinha jovem. Ou se você ganhou uma rosa deserta, ou comprou, enfim, levou para sua casa, quando for replantar, toda vez que você replantar, você mistura o carvão no meio do substrato e também coloca umas pedrinhas no fundo. Mas só colocar no fundo não resolve. Tem que misturar no substrato. E aí, com isso, a sua rosa deserta, além de estar adubada, ela vai estar com as raízes protegidas. O carvão ele também é excelente para ajudar na drenagem do vaso e também ele é condicionador de solo. Então, ó, tanto vai ajudar a combater e a controlar a cochonilha, como em muitos casos simplesmente vai eliminar. Aqui nas minhas, cochonilha não é um problema, é um detalhezinho. Eu nunca tive problema de cochonilha, porque eu sempre fiz isso. Sempre misturei no substrato uma boa quantidade de carvão. Inclusive o carvão muita gente utiliza para fazer substrato. É um dos ingredientes aí que você pode estar utilizando para enriquecer o seu substrato e fazer ele também render. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!